processo de agregar pessoas, nós temos o recrutamento interno, o recrutamento externo, além do processo de seleção. Já compreendemos o que significa o recrutamento interno, ou seja, aquele recrutamento feito com as pessoas que já estão na organização. Nós vimos que há vantagens e há desvantagens no recrutamento interno. Por isso, vamos estudar agora o sentido e a importância, as vantagens e as desvantagens do recrutamento externo. Recrutamento externo, como diz a palavra, é aquele recrutamento que busca pessoas fora da organização. Busca pessoas no mercado de recursos humanos, disponíveis para a organização. E aqui há várias técnicas que são utilizadas, como nós já comentávamos, técnicas de anúncio em jornais, em revistas especializadas, as empresas indo até as universidades, as escolas, as pessoas apresentando o seu currículo para a empresa, enfim. Várias técnicas são utilizadas para atrair as pessoas às organizações. Esse processo do recrutamento externo, ele chega ao seu auge, nós poderíamos dizer, quando a pessoa apresenta o seu currículo para a organização. Ou seja, ela de alguma forma já soube sobre aquela organização, soube que há algum cargo em que ela pode colocar os seus talentos, também soube daquela organização e se interessou por ela e apresentou o seu currículo. Portanto, já é um passo muito importante e por isso deve ser valorizado esse momento da entrega do currículo. Também há, em muitas empresas, o preenchimento da proposta de emprego, ou seja, em que a pessoa coloca seus dados pessoais, sua formação profissional, suas experiências, seus conhecimentos, endereço, telefone para contato. É uma proposta de emprego que deixa na organização para ser chamada. Por exemplo, em determinado momento a organização vai fazer um processo de seleção e pode ligar para a pessoa. Olha, você esteve aqui apresentando o seu currículo, nós vamos realizar em tal dia, tal hora, um processo de seleção, gostaríamos que você participasse. Enfim, a pessoa já deixou sua proposta de emprego, já se manifestou interessada e agora a empresa a está chamando. E por isso há um grande indício de que se vai ter uma relação. Depois, no processo de seleção, é que veremos se a pessoa tem realmente os talentos, as competências adequadas para os cargos ou como aproveitaremos melhor essa pessoa, esse talento humano. Por isso, o recrutamento externo. Mas nós temos também, dentro do recrutamento externo, vantagens e desvantagens. Ele não é só totalmente positivo, nem totalmente negativo. As vantagens são do recrutamento externo. Primeiro, traz sangue novo às organizações. Sempre que nós trazemos novas pessoas para as organizações, primeiro a organização mesmo, os recursos humanos, todas as pessoas da organização se sentem desafiadas a construir novas relações, a entender novas maneiras de pensar. A pessoa traz novas ideias, traz uma criatividade à organização, novas maneiras de atuar, de trabalhar. Por isso é um sangue novo que surge na organização. Outra vantagem importante é que há novas relações que estão sendo estabelecidas. Esse talento humano, ele traz novas formas de se relacionar, ele traz novas ideias, traz muita criatividade às organizações, novas formas de desenvolver um negócio. Por isso, sempre é uma criatividade, uma competência e uma habilidade diferente. Por isso, as vantagens do recrutamento externo são muitas, porque a partir do momento em que uma pessoa nova é trazida à organização, a organização se enriquece intelectualmente, uma vez que são novas ideias, novos conhecimentos, uma nova formação profissional. Além de se enriquecer intelectualmente, também se enriquece na criatividade, também se enriquece nas relações pessoais. Mas poderíamos nos perguntar, só há vantagens no recrutamento externo? Não há também desvantagens. Que desvantagens são essas? Desinstala a organização, desinstala as pessoas, tira da situação de conforto. Ou seja, há uma nova pessoa chegando, nova maneira de pensar, um sangue novo. Precisamos capacitar, precisamos desenvolver.
esta pessoa precisa ser aproveitada no seu talento humano. Por isso, de certa forma, a empresa precisa mover-se, precisa estar disposta a assumir novas posturas. Por isso, há também essa, não é uma desvantagem, mas é encarada como uma desvantagem, porque muitas vezes a empresa dá prioridade a permanecer no seu conforto, naquilo que já está sendo feito. E para esse processo do recrutamento externo, também há outra desvantagem muito vista, que é a questão do custo ser maior. O custo financeiro, é claro, é maior. A dificuldade de buscar pessoas externamente, fora da empresa, é óbvio, é maior do que buscar as pessoas dentro da própria empresa. Mas mesmo que o custo seja maior, muitas vezes nas suas análises, na sua reflexão, a empresa percebe que precisa sim de um recrutamento externo e que não será suficiente um recrutamento interno. Um documento que exerce grande importância no processo de recrutamento externo é o Curriculum Vitae. Como esse documento é importante? Ele é como que um histórico, um portfólio da pessoa, do que a pessoa realizou, da sua trajetória. Chama-se Curriculum Vitae porque vem do latim. Curriculum significa curso, vitae da vida. Por isso é um curso da vida, é uma trajetória da vida. E nesse Curriculum Vitae nós vamos ter aspectos como dados pessoais, nome, idade, nacionalidade, enfim, os mais diversos aspectos, dados pessoais, telefones para contato que entram também nesse aspecto, formação profissional, que geralmente, claro, você pode ter vários cursos, a pessoa pode ter vários cursos, mas nesse currículo ela vai colocar os cursos que mais estão adequados à função que ela busca ocupar, o curso maior, o nível maior o grau, o nível maior de formação que ela possui, os objetivos que pretende alcançar. Por isso, na análise do currículo, a administração de recursos humanos, o setor de recursos humanos, precisa ter um olhar amplo. Segundo esse currículo, o que a pessoa pode oferecer à organização? A eficácia da organização empresarial. Por isso, o recrutamento externo é importante, desde que sejam bem observados o currículo, desde que seja bem observada a pessoa, desde que esse processo de recrutamento externo seja bem realizado. E é por isso que o recrutamento não vem sozinho. No processo de agregar pessoas, nós não temos só o recrutamento, nós temos um outro processo importantíssimo. É o processo da seleção de pessoas. Como diz a palavra, selecionar não é apenas recrutar. Selecionar é muito mais específico. Significa que depois de termos recrutado essas várias pessoas, aproveitado esses talentos humanos, termos olhado, analisado, chega o momento de selecioná-los. Colocar a pessoa certa, buscar a pessoa certa para o lugar certo. E aí você deve estar pensando, professora, mas é tão complicado. Como é que a pessoa lá do recursos humanos, como é que esse setor do recursos humanos vai ter certeza que é a pessoa certa para o lugar certo? Há várias formas, há várias técnicas. Uma delas é a entrevista de seleção, e que nós vamos ver que há vários cuidados a serem observados em uma entrevista de seleção para que o setor de recursos humanos possa realmente escolher a pessoa certa para o lugar certo, por mais desafiador que isso seja. Mas o processo de seleção significa justamente isso, selecionar. E há vários momentos nesse processo de seleção que nós vamos estudar. Momentos específicos, importantes, que servem realmente para que esta pessoa ocupe a função certa e com isso possa desenvolver-se profissionalmente e, é claro, desenvolver a própria organização. Por isso, não esqueça, no processo de agregar pessoas, ao recrutamento, esse recrutamento pode ser externo ou interno, mas há também o processo de seleção. E nesse processo de seleção, pessoas e empresas se relacionam. Isso é fundamental, é uma via de mão dupla. E por isso vamos compreender melhor o processo de seleção.